Olha só, hein, Monarcão? O capitalismo tende a colapsar. Qual a solução? Vamos ver. Interessante que ele previu que o capitalismo ruiria, ele meio que tá ruindo mesmo, né? Quem Então, previu? as razões do Marx, né? Por que você acha que a gente tá observando esse capitalismo tão ruim, assim? Por que ele tem Deixa eu dar uma deteriorado olhada aqui, tanto? Essa é uma Marcelo boa pergunta. Andrade. Bom, uma das coisas é a coisa financeira, né, que nós comentamos. Então, a sociedade produtiva, né, dono de empresa, comércio e tal, na verdade está sendo a serviço do mercado financeiro. O mercado financeiro é que dita certo. Uma das provas disso é aqueles fundos, né, de investimento que controlam a empresa. Sim, o Isso é uma BlackRock da coi- vida. Isso é uma coisa meio absurda, né? Então você tem, na realidade, todas as grandes empresas do mundo estão na mão de quê? Da BlackRock, daquela outra, mas com V, como é que era? Vanguard. Vanguard, que isso é um absurdo. Sim, sim. Então, esse é um ponto. Deveria se ter mais empresários menores, porque proporcionalmente uma padaria emprega mais do que uma grande empresa. Ah, Né? sim. Número absoluto é óbvio que é grande empresa. Claro. Mas proporcionalmente a padaria acaba empregando mais. Se a gente tivesse uma capilarização mais de investidores e empresários, Uma descentralização o capitalismo funcionaria melhor. Então, Como é que e se faz a gente isso? colocasse Como é que faz? essa estrutura financeira Como é que faz? que a gente vive hoje e dar o nome dos caras de burgueses? Não seria a mesma coisa que o Marx está falando? Sim, não não, seria mas isso o Marx é contra a relação de trabalho. Eu acho engraçado o Monarca comentando de Marx, tipo, sei lá, será que o cara lê alguma coisa? De eu pagar um funcionário. Isso é contra. Ele não pensava a sociedade assim. Isso aqui é uma coisa antinatural. Porque se eu quero fazer uma empresa, vai ter que ter alguém que aceite trabalhar comigo. Por isso, tem gente que não tem vocação para ser empresário. Sim, é difícil ser empresário, né? É difícil. Não é questão Não é nem de questão vocação, é fácil. capacidade. E depois, nós vemos que às vezes funcionários ganham mais que o empresário. Você imagina um empresário, um pequeno empresário, por exemplo, abrir uma oficina mecânica. E um alto funcionário de empresa, esse alto funcionário de empresa ganha mais do que esse dono tá. de mecânica. Só que para o Marx, esse dono de mecânica é o explorador. E outro que ganha mais que ele é o explorado. Porque na visão do Marx, aquele que trabalha em favor de alguém que é dono está sempre explorado. Pode crer. E aquele que é o dono está sempre explorando a mão de obra de alguém. Ora, se eu sou dono de uma pequena oficina, uma pequena metalurgia, eu estou explorando meus empregados. Mas isso... Mesmo ganhando menos do que outro que é empregado. Então, essa crítica dele valia a qualquer tipo de pessoa que contratou. Não importa Qualquer o seu tipo. tamanho da sua empresa. Não importa. Entendi. É uma visão delirante, né? Entendi. Sim, só que quando os comunistas falam, né, a visão de Marx, eles falam, a burguesia está impedindo você de tá explorando as pessoas, tal. Aí você pega e olha para essas BlackRock da vida, fudendo todo mundo e explorando todo mundo, você fala assim, talvez o comunista tenha razão, pô. Talvez realmente exista uma burguesia que está explorando Não, eu não estou capital negando humano. a exploração do quem é dono da empresa. Existe essa exploração. O problema é que o Marx via que todo proprietário era um explorador. Entendi. Então ele via conceitualmente que não poderia existir uma empresa com funcionário. Ou propriedade privada. Ou propriedade privada de qualquer sorte. Podia ser assim, dono de uma mesa, de uma coisa, mas não uma propriedade que seria voltada para o lucro. Isso não poderia ter. Pode crer. Enquanto nós estamos criticando que alguns, não a instituição da propriedade, seja Meio assim, cara. Eles estão fazendo o que eu acho que algumas pessoas fazem, tá? Que é fazer uma crítica, talvez, ao capitalismo, ao universo que a gente vive. E aí algumas pessoas acham assim, ó, oh, meu Deus, não, cara, a gente tá só fazendo uma crítica, porque a gente acha que tá errado, mas a gente não quer, tipo, mudar, né, da noite pro dia. A gente quer fazer algumas mudanças, sabe, alguns alinhamentos, porque a gente acha que tá indo pra um caminho que não é o certo. Talvez se mudar um pouquinho só, né, assim já vai pra um caminho melhor já. se errado. É lógico que essa BlackRock e outras tão erradas. É lógico que tem O problema é a centralização de poder A centralização. deles, né? E óbvio que tem proprietário que explora a mão de obra e não deveria estar explorando. Sim. Eu estou falando explorando no sentido negativo. Sim. O problema do Marx é que ele generalizou todo proprietário é malvado e tal. E nós não. Vamos discutir nessa estrutura, esse modelo de capitalista é errado, tem gente que explora, não deveria ter o mercado financeiro dessa forma. São raciocínios diferentes, né?
O Marx era contra o dinheiro depois. Ele falava, no comunismo vai ser abolido o dinheiro também. O que não faz sentido, né? Faz Tipo, sentido nenhum, o dinheiro é só uma ferramenta, é uma moeda para você saber... Em vez de a gente fazer escambo, a gente usa o dinheiro, né? Sim, é uma digitalização do valor econômico das coisas, né? De certa forma. Entendi. Esse é o problema, na verdade, que os comunistas eles acertam na crítica, velho. E aí é difícil... Como que a gente constrói uma solução, um argumento que seja melhor que o deles, né? Como que a gente consegue entender essa realidade, sim, ó. Este mundo, esse capitalismo que a gente vive, ele é um jogo comprado, the system is rigged, você não tem liberdade de verdade, não existe aquele sonho americano de construa a sua vida que você vai vencer. A verdade é que se os caras quiserem que você vença, você vence. Se os caras não quiserem que você vença, você perde. E é isso. Você não tem o destino da sua vida realmente comunista nas suas mãos. Como que a gente apresenta uma solução para esse sistema que seja uma solução que soe melhor nos ouvidos das pessoas do que o comunismo? Porque o comunismo pega esse problema e apresenta uma solução que convence muita gente. Qual seria essa outra? Ai, monarcão. Só uma sugestão, lê o livro do Jonathan Goldberg, Fascismo de Esquerda, você vai adorar. Beleza. Porque ele critica justamente o capitalismo americano. Entendi. Como que é fascismo de Fascismo de Esquerda, Jonathan Goldberg. Livro excelente, sempre recomendo para todo mundo. Você vai gostar porque ele fez um raciocínio parecido com o seu aí. E aí, então, primeiro, não, porque tem uns aí que são ingênuos. Não, tá tudo bom, o capitalismo tá certo, tem monopólio, tá certo, tem grandes... Não, a gente tem que criticar, isso aí tá errado. Temos que criticar. Porém, nós não podemos dar a solução marxista, nós temos que dar a solução que nós queremos pequenos comércios, pequenas empresas. Nós temos que defender a propriedade e não esses monopólios, esses grandes sistemas financeiros. Mais ou menos no debate que nós estamos fazendo. Então a gente não pode dizer que está certo. Não podemos dizer que está certo a BlackRock, nem o sistema financeiro, nem a moeda fiduciária. Nós temos que criticar isso. Nesse ponto, os anarcapitalistas fazem uma crítica bem ácida a isso. Está certo que tem uma solução errada ao anarcapitalismo, mas a crítica deles está certa. Criticar e oferecer, em troca, uma mudança no sistema financeiro, moeda lastreada em ouro ou prata, estimular o Bitcoin ou um outro sistema paralelo ao BID e ao Fed, ser contra monopólios, contra grandes empresas, defender o pequeno comércio e as pequenas empresas. Esse é o certo. O livro que o cara comentou, Fascismo de Esquerda, a história secreta do esquerdismo americano, a história secreta do esquerdismo americano. Cara... Nova impressionante, as teorias e práticas que definem o fascismo. Jonathan analisa as figuras míticas do Hitler. Mussolini conclui que, ao contrário do que pensam liberais como Hillary Clinton, tem defendido princípios notavelmente semelhantes aos do nacional-socialismo, um livro polêmico e esclarecedor que mostra as origens do fascismo no clássico pensamento esquerdista. Certo? Sim, mas aí você apresenta o ideal, qual seria o ideal que acontecesse. O problema é apresentar uma solução para o processo de como a gente chega lá. Porque os comunistas, eles apresentam um processo revolucionário. Eles falam, vamos matar todo mundo e os proletários vão chegar no poder. Exato, é pela força que a gente faz essa mudança que todo mundo acha que precisa, só que eles querem fazer a força e colocar soluções que são impraticáveis, já foram tentadas e não deram certos. O problema é que pra gente vencer esses caras, a gente precisa apresentar não só o ideal de ser, que é uma descentralização do poder do capital e do poder político, que seria realmente uma solução, mas também apresentar como que a gente chega lá. Quais são os mecanismos materiais, os processos físicos que a gente precisa alcançar para atingir essa mudança. Porque dentro desse sistema que é todo comprado, foi também comprado, foi retirado da sociedade que quer mudança, as ferramentas de fazê-la. Né? Como que você muda alguma coisa hoje em dia? Você não consegue concorrer para nada, é difícil.
História FM Podcast, quinzenalmente, segundas-feiras. Ah, essa aqui eu acho... Eu já não sigo esse cara, não sei. Ele fala aqui, ó, artigos, textos aqui, ó, sobre as falhas acadêmicas do fascismo de esquerda, né? Eu acho que esse cara... mais um cara que o Monark trouxe aí Não, vamos. Essa tradução de uma crítica feita por... Ah, é uma tradução. Do João Vitor Uze, revisão de Iclis Rodrigues. Essa tradução de uma crítica feita por Robert Paston, em 2010, ao livro Liberal... Ah, agora já a gente entendeu, né? Estamos entendendo aí, ó. Fascismo, de Jonathan Goldman, publicado em 2018 pela editora Tá. No Brasil é fascismo de esquerda, né? Uma tradução literal séria. Literal seria fascismo liberal, no entanto, como é apontado por Paston no decorrer do texto, o conceito de liberalismo é amplamente discutido e recebe diferentes significados em contextos diferentes. Nos Estados Unidos, país de origem tanto da obra quanto da crítica, o termo é frequentemente associado à esquerda. Por outro lado, no Brasil, o termo é diretamente associado ao liberalismo econômico e ao livre mercado. Além, temos a aplicação de um liberalismo clássico, alinhado ao pensamento de Alexis de Tocqueville ou Adam Smith, por exemplo. Sendo assim, para aproximar o texto do público brasileiro e evitar confusões, adotamos uma adaptação do termo liberal, empregado nos Estados Unidos para a esquerda, progressistas ou esquerdistas, entre outros que no Brasil são associados à esquerda. O texto original pode ser lido aqui. Robert Paes, professor... Tá. Aqui, ó, vamos ler o pedacinho. Jonathan Goldberg nos diz que escreveu este livro... né, no Brasil, fascismo de esquerda, para empatar o jogo. A esquerda começou insistindo que o conservadorismo tem conexões com o fascismo. Os conservadores ficam estupefatos com a maldade da calúnia. A esquerda impunha o termo fascismo com uma clava. Isso são trechos, né, retirados tal, do livro do Goldman. Então, Goldenberg decidiu que é hora de virar a mesa e mostrar que o armário da esquerda tem seus próprios esqueletos. Depois de anos sendo chamados de fascistas e nazistas por presunçosos esquerdistas que não sabem nada, ele decide que responder a essa calúnia é um privilégio pessoal. Sentir-se vítima é maravilhoso, libertador, qualquer coisa vale. Então, Goldenberg faz tudo o que pode para mostrar que o fascismo não é, de forma alguma, um fenômeno de direita. E sempre foi um fenômeno de esquerda. Nossa, que legal esse cara, né? Nossa. O leitor percebe imediatamente que Goldenberg gosta de colocar coisas em caixas rígidas de direita e esquerda, conservador e progressista, fascista e não fascista. Ele não deixa espaço para complexidades como convergências, meio termo ou evolução ao longo do tempo. Assim, o padre Coughlin sempre foi um homem de esquerda e também Mussolini... líderes de esquerda italiana que Mussolini assassinara. E também Mussolini, Giacomo Matteotti e os irmãos Rosselli, líderes da esquerda italiana que Mussolini assassinaria, ficariam escandalizados com essa visão. A simples menção a uma terceira via imediatamente coloca alguém na caixa fascista. Meio que o cara, tipo assim, ó, tenta limpar o pano da extrema-direita. Eu achava que fosse... O que eu achava, talvez que fosse... esse cara aqui, do fascismo é de esquerda, tentar empurrar alguma coisa pra esquerda ou querer elencar o... Como o cara falou aqui, ó... tirar o esqueleto do armário da esquerda. Tá? Achei que fosse. Meio que isso, assim. Mas, para falar a verdade, o cara meio que passa o pano, né? Eu vou no final... Eu percebi que o vídeo pode ser que fique muito longo e muito chato. Então, no final do vídeo, eu vou terminar de ler esse textinho aqui pra gente saber do... O que mais o Goldenberg anda escrevendo aqui, né? Essa crítica aqui. Cadê aqui?
deixar salvo aqui, depois a gente volta. Vamos ver o resto. Isso, criar partido não dá, é difícil. Se você protesta e começa a ganhar poder político, você é ostracizado, preso, perseguido politicamente. Porra, da onde... Como que é? Dá até vontade de ter uma revolução, cara. Se dá fosse vontade. uma revolução não comunista... Mas uma revolução Se a gente pudesse violenta, assumir o controle do Estado, a gente poria um monte de leis proibindo monopólios, grandes empresas, diminuindo imposto, favorecendo o pequeno comércio. Será? Seria ótimo. O problema Seria é ótimo. como chega nessa estrutura ao ponto da gente conseguir mudar as leis e como que a gente mantém essa estrutura para que essas leis não sejam regredidas novamente. Porque a gente conversou no começo dessa conversa sobre o processo de transformação do dólar de uma moeda lastrada no ouro para ser uma moeda fiduciária. Isso aconteceu na sociedade americana, que já tinham as ideias certas de descentralização do sistema bancário, mas eles não tiveram uma construção de sociedade forte o suficiente para resistir às tentações das mudanças dos agentes externos que querem controlar e centralizar o poder. Então, se nem os americanos conseguiram, como que a gente cria essa estrutura de poder os americanos que como mantenha deuses, né? as Deuses, instituições e do aí jeito o que a resto gente embaixo. acha que é Não, não produtivo? tem jeito, né? Nossa, o que nós voltamos àquela velha questão, somos em minoria. Não tem jeito, né, cara? Somos muito Já fracos. pensou em comprar um bunker, velho? Às vezes dá vontade de ir para um lugar Não é? afastado, interiorzão, né? Compra Construir um bunker, uma horta ali, você uma horta planta ali, maconha acabou. pra caramba lá. Não, aí não. Né? Eu tô fora. Não, aí você deixa só pra mim, você não precisa fumar. Tô fora. Eu planto lá um vinhedo, que eu adoro vinho, ou faço cerveja. Criar galinha. E isso aí, porque olha, a sociedade realmente tá... Tanto é que tá tendo um movimento muito forte de gente que some, né? Tá comprando o sítio e vai viver no... Não tem aquele sobrevivencialista? Sim. Você nunca ouviu um deles aí pra Tem que conversar? convidar. Os Aquele pessoal cara, como é que é o eu nome preciso daquele contato lá? Um deles, que o é... Júlio Lobo, né? É ele, como é que chama? Super, parece muito simpático. O Júlio Lobo é um dos sobrevivencialistas, assim. Eu não sei se é ele que você tá falando. Mas eu também não sei, deu um branco o nome dele agora. Acho que não é esse aí, não. Mas seria uma conversa interessante. Seria, eu tenho uma vontade, mano, de ter uma casa autossustentável com um bunker Tem antinuclear. gente que fala aí, não, meu sonho é ter um sítio, sumir, porque isso aqui vai tudo pro brejo, vai tudo corrompido. Mas você sabe que eu ainda tenho esperança que a gente não vai pro brejo? Mesmo sabendo que não existe uma solução política pelo estado atual das Entendi. coisas. Não, é possível que não vá. É que eu sou meio pessimista. Mas é possível que tenha uma melhor. Não? Por que não Ele é teria professor, melhor? pelo entendi. Pode Sempre ser que melhorou, tenha. né? Pode ser que tenha. Não é assim também que o mundo vai acabar amanhã. Pode ser que tenha uma melhora. A tecnologia... É difícil de ver, mas pode ser que tenha uma melhora. Não é impossível ter melhor. Não é contra as leis Da realidade, da né? realidade vir uma melhora. Não é mesmo. A internet veio para melhor. Ué. O que o Brasil seria sem internet hoje? Será que o Brasil já não teria virado uma Venezuela? Provável, não sei. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é outro da teoria da conspiração, cara. Nossa senhora. Será que muitas pessoas que acordaram estariam ainda dormindo? Estariam ainda presas em ideias antigas, com visões erradas, e só não acordaram por causa da internet? Então a internet é uma coisa positiva. Nossa, muito positivo. Nossa, não dá... Cara, não dá pra tirar nada, né? Porque, tipo assim, ó, os caras... o que a gente pode fazer? Os caras não discutem nada, né? O que a gente pode fazer pra melhorar, né? Pra mudar isso, né? Aí, o cara fala meio que revolução. Tipo, mano, quem sabe da gente tentar corrigir o capitalismo, sabe? Só corrigir um pouco a rota, assim. Sai um pouquinho da rota, sabe? Só dar uma corrigida, assim. Entende? Não precisa também ser comunismo, né? Tá, vamos aqui ao finalzinho aqui, ó, da crítica, né, desse fascismo de esquerda aqui, ó. Isso é muito ruim, porque realmente, continuando lá na coisa que eu falei do Mussolini, né, de colocar o Mussolini como parte sendo da esquerda e tal. Isso é muito ruim porque realmente é um tópico aqui. O fascismo, um retardatário político que adaptou o antissocialismo a um eleitorado de massa, usando meios que muitas vezes não deviam ao conservadorismo, atraiu tanto a direita quanto a esquerda e tentou transcender essa divisão marcada para construir uma comunidade nacional purificada, revigorada e expansionista. Uma análise minuciosa do que o fascismo tirou de todos os quadrantes do aspecto político seria um projeto valioso, não é um projeto de Goldenberg. Fato é que Goldenberg quer anexar um epíteto difamatório aos progressistas,
É o que eu tava pensando. E é a esquerda para colocar a camisa marrom nos seus oponentes, como ele acusa a esquerda de fazer. Ele realiza essa tarefa com um aparato massivo de citações e referências acadêmicas, mas a pesquisa de Gondenberg por referências não foi um esforço igualitário, uma busca imparcial por compreensão, seguindo as melhores evidências de maneira plena e mente aberta para onde quer que elas pudessem levar. Ele escolhe seus dados acadêmicos seletivamente e às vezes enganosamente a serviço de sua demonstração. Gondenberg sabe que ao fazer dos progressistas Woodrow Wilson, Theodore Roosevelt e Franklin Roosevelt, os criadores de um fascismo americano, na verdade o único fascismo americano, pois George Lincoln e outros manifestantes americanos fascistas ou nazistas estão totalmente ausentes de seu livro. É um exagero, então ele criou uma nova caixa, o fascismo de esquerda. Os progressistas... ele tá colocando que o Woodrow Wilson e Theodore Roosevelt e o Franklin Roosevelt também, né, ele colocou como fascistas e tirou, por exemplo, Lincoln e outros caras ali que realmente são fascistas e nazistas, né, do livro, né. Os progressistas e seus herdeiros que queriam usar o governo para corrigir males sociais e econômicos e que, na visão de Gondenberg, criaram um fascismo americano, agiram em boas intenções, raramente usaram violência e nada tinha a ver com Auschwitz. Mesmo assim, eles compartilham uma hereditariedade intelectual e um conjunto de objetivos comuns com fascistas europeus, então eles entram na caixa fascistas de esquerda. Esse fascismo de esquerda é um oxímoro, é claro, um fascismo que não pretende causar nenhum dano a uma contradição em termos. Fascistas autênticos pretendem prejudicar aqueles que eles definem como inimigos internos e externos da nação, alguém que não pretende prejudicar seus inimigos e que não sente prazer em fazer isso violentamente não é realmente fascista. Então, contra o entrevistado Monark, fala assim que ele faz críticas ao americanismo, algumas coisas americanas, né? Tipo, ele faz crítica aos progressistas, né? E passa pano. Não é uma crítica mesmo. Mas os problemas vão muito mais além. Encaixar a esquerda e o fascismo juntos exigem distorcer ambos os termos. Não ajuda que estes sejam dois dos termos mais problemáticos no lexo político. Reconhece que Gondenberg está ciente de que o termo liberal foi corrompido no uso americano contemporâneo. Deveria significar, e ainda significa no resto do mundo, uma oposição do princípio à interferência estatal na economia de Adam Smith e Ronald Reagan. Gondenberg às vezes se refere ao liberalismo clássico nesse sentido e com comprovação. Infelizmente, ele rendeu-se ao desleixo uso americano atual no qual liberal significa. Normalmente, de forma pejorativa, todos os vários componentes da esquerda, de anarquistas e marxistas a moderados e democratas. Gondenberg estereotipa a esquerda para torná-la abstrata, uniforme e robótica. A frase reveladora é "a esquerda diz" ou "a esquerda pensa", na sua maior parte sem citar ou referenciar ninguém. Por exemplo, a esquerda afirma, entre aspas, né, que a economia de livre mercado é fascista. Poderíamos, por favor, ter algum exemplo de esquerda que dizem isto? É um espantalho, assim como a vastamente esquerdista fantasmagórica que soa como uma realidade física. O fascismo destituiu da palavra perdura na mente esquerdista. Será que essa mente de esquerda tem um número de telefone como Henry Kissinger famosamente falou a respeito União Europeia? Essa mente esquerdista é uma tenda muito grande. Gondenberg acredita que os reformistas moderados estão essencialmente envolvidos no mesmo projeto que os ativistas radicais. Bernard Durham, Mark Rudd, Al Gore e Hillary Clinton estão todos dedicados de uma forma ou de outra ao projeto supostamente fascista de tomar medidas para criar um mundo melhor. Gondenberg certifica-se de que entendemos que força e violência são partes integrantes desse projeto da esquerda de ação estatal para melhorar a sociedade. O terror de
Robespierre inicia o liberalismo nesse sentido e Goldenberg atribuiu a ele 50 mil mortes fantasiosas. O consenso acadêmico é de 12 mil, que já é bastante ruim. Mais tarde, ele passa muito tempo com os piores excessos do radicalismo dos anos 60, como se os meteorologistas e Hillary Clinton juntos buscassem uma nova comunidade. O fascismo recebe uma definição igualmente ampla a qualquer uso do poder do Estado para tornar o mundo melhor e cria uma comunidade. Isso não é apenas muito vago, para dizer o mínimo, é simplesmente errado. Os fascistas autênticos não querem melhorar o mundo inteiro. Como nacionalistas intransigentes, eles querem tornar o seu próprio grupo mais forte, mais puro e mais unificado e estabelecer seu domínio sobre os grupos inferiores pela força, se necessário. O verdadeiro alvo de Goldenberg é o ativismo estatal e os assuntos seriam muito mais claros se ele tivesse se limitado a isso. Anunciando a história violenta da esquerda, Goldenberg suaviza os fascistas, especialmente Mussolini. Existem as rituais referências a Auschwitz, mas ele nega que o extermínio racial seja parte integrante do nazismo, observando quantos reformadores progressistas se apaixonaram pela eugenia do início do século XX. Seu Mussolini, esse homem de esquerda, entre aspas, ao longo da vida, é visto em grande parte através dos olhos de seus muito admiradores americanos tolos. Che Guevara matou mais de pessoas do que Mussolini, afirma ele na página 194. Isso só é possível se deixarmos de lado o assassinato de mais de 1.000 cidadãos italianos pela milícia que levou Mussolini à beira do poder em 22, ou o uso de gases venenosos pelos italianos, deslocamentos forçados para campos e ataques aéreos contra a população da Líbia e da Etiópia. Realmente é um livro de extrema direita, né, cara? Tem mais ainda. Goldenberg simplesmente omite as partes da história do fascismo que não se encaixam em sua demonstração. Seu método é examinar a retórica fascista, mas ignora como os movimentos fascistas funcionavam na prática. Desde que os nazistas recrutaram sua primeira massa de seguidores entre os econômica... Na verdade, acho que era entre os econômica e socialmente prejudicados, prejudicados da Alemanha de Weimar, eles podiam soar anticapitalistas no começo. Goldenberg faz dos primeiros programas dos partidos nazistas e fascista italiano uma grande coisa e publica os 25 pontos nazistas como um apêndice. Um olhar mais atento mostraria que o anticapitalismo dos nazistas era um assunto seletivo, oposto ao capital internacional e capital financeiro, lojas de departamentos e negócios judaicos, mas em nenhum lugar contrário à propriedade privada, per se ou favorável a uma transferência de todos os meios de produção à propriedade pública. Um exame ainda mais detalhado de como os partidos fascistas conquistaram o poder e depois o exerceram mostraria quão pouco esses primeiros programas correspondiam à prática fascista. Mussolini adquiriu apoio poderoso ao contratar sua milícia dos camisas pretas para a destruição dos sindicatos e partidos socialistas e comunistas. Eles destruíram as organizações de trabalhadores agrícolas no Vale do Pó em 21 e 22. Com violentos ataques noturnos que de fato fizeram deles o governo do Nordeste da Itália, os camisas marrons de Hitler lutaram contra os comunistas pelo controle das ruas de Berlim e afirmaram ser o melhor baluarte da Alemanha contra a ameaça revolucionária que ainda parecia crescer em 32. Eu tava para espirrar e não foi. Me perdi agora. Tá. Goldenberg prefere as abstrações da retórica
a toda essa história, notando apenas que o fascismo e o comunismo eram rivais. Assim, seus leitores não aprenderam nada sobre como os nazistas e os fascistas italianos assumiram o poder ou o exerceram. Os dois líderes fascistas obtiveram o poder não por eleição nem por golpe, mas por convite do presidente alemão Hindenburg e seus conselheiros e pelo rei italiano Victor Emanuele III, devo ter falado errado, e seus conselheiros. Não havia nenhum esquerdista entre eles. Os dois chefes de Estado queriam aproveitar os números e energias dos fascistas para o seu próprio projeto de bloquear os marxistas, se possível, com amplo apoio popular. Isso não significa que o fascismo e o conservadorismo sejam idênticos. Não são. Mas, historicamente, encontraram interesses essenciais em comum. Uma vez no poder, os dois líderes fascistas continuaram uma relação frutífera, embora por vezes contenciosas, com os negócios. Os negócios alemães estavam, como observa corretamente Goldenberg, desconfiados da antiga retórica populista de Hitler. Ele certamente não era a primeira escolha como chefe de Estado e muitos deles preferiam uma economia comercial e uma autarquia, dadas as suas opções da vida real em 1933. A economia regulamentada nazista parecia um mal menor de que a depressão econômica e a intransigência operária que acontecia sob Weimar. Eles ficaram em... Tô tendo erros aqui porque eu não li o texto, tô lendo o texto pela primeira vez, né? Para uma melhor leitura e apresentar melhor em vídeo, eu teria que ler várias e várias vezes para não ter essas travas, né? Porque às vezes eu tenho a trava que eu não sei o que vem depois, né? Eles ficaram encantados quando Hitler pôs fim aos sindicatos independentes e ao direito de greve, não mencionado por Goldenberg, e lucraram enormemente com seu impulso de rearmamento. Todos eles teriam achado ridícula a ideia de que os nazistas, uma vez no poder, estavam à esquerda. O mesmo aconteceria com os líderes socialistas e comunistas que foram os primeiros habitantes dos campos de concentração nazistas, não mencionada por Goldenberg. No caso italiano, Goldenberg de alguma forma imagina que o corporativismo tão alardeado por Mussolini era um dispositivo para sujeitar os empresários ao controle total do Estado. Acadêmicos que analisaram a maneira como o corporativismo realmente funcionava concluíram que os empresários italianos simplesmente administravam a economia por meio das agências corporativistas que dominavam com facilidade. O corporativismo, a administração de uma economia por comitês, conjuntos de empresários, representantes trabalhistas e funcionários do governo que organizam a economia setor a setor para enfatizar os interesses comuns em detrimento das diferenças de classe, funciona de maneira bem diferente. É claro, sob diferentes regimes. No caso fascista italiano, bem diferente do New Deal, os representantes trabalhistas foram, no final, excluídos de qualquer papel significativo. Tendo criado estereótipos distorcidos de esquerda e fascismo, Goldenberg os aproxima por uma série de projetos semelhantes, como campanhas contra o tabagismo. Foram os médicos nazistas que estabeleceram a ligação entre tabagismo e câncer, e Hitler era um fanático anti-cigarro. Essas semelhanças dizem respeito a questões periféricas. As qualidades fundamentais que separam a esquerda progressista do fascismo simplesmente desapareceram da análise. Pluralismo político versus partido único. Valores universais versus a supremacia de uma raça superior. Eleições versus lideranças carismáticas. Exaltação fascista de sentimentos sobre a razão. Goldenberg realmente desenterrou muitos esqueletos no armário da esquerda, como a moda de eugenia, algumas violações dos direitos humanos, como no governo de guerra. Outros são o trabalho de radicais de esquerda que faziam guerra aos progressistas, os odiava e não tinha lugar em uma análise de esquerda devidamente estendida. Nossa, é grande o texto, hein?
Esse livro é recheado de referências a trabalhos acadêmicos que o fazem parecer autêntico, mas quando algo realmente surpreende surge, procurarmos em vão uma nota de rodapé. Hitler realmente escreveu uma carta de fã para aquele judeu plutocrata FDR em 1935? Nenhuma nota de rodapé. Como sabemos que a New Dealer Hugh Johnson leu folhetos nazistas e com qual finalidade? E que FDR colocou 100 mil cidadãos americanos em campos? Ele se refere ao CCC. Em que sentido a desconstrução era uma cunhagem nazista? Goldenberg provavelmente se refere a Heidegger, mas ele quer que pensarmos em Goebbels. Exatamente quais proponentes de ações afirmativas alegam que seu oponente estava em uma pista escorregadia para a Alemanha nazista e o Holocausto, e com que palavras? Precisamos onde e quando Al Gore disse que o aquecimento global é equivalente ao Holocausto e quais foram suas palavras reais. A lista de comentários bombásticos contrabandeados para este texto sem qualquer referência a uma fonte credível poderia continuar indefinidamente. Goldenberg sequestra trabalhos acadêmicos e amplia de maneira enganosa para seus próprios fins. Henry Ashby Turner Jr. mostrou conclusivamente que os empresários alemães eram frequentemente céticos em relação ao Hitler nos primeiros dias, desde que eles deram dinheiro a todos os partidos não socialistas. As pequenas quantias que deram aos nazistas não provam nada, mas o livro de Turner termina em janeiro de 1933. Goldenberg aplica as suas conclusões no período posterior, ignorando a forma como os empresários alemães se ajustaram à nova situação. David Schoban usa o título Revolução Social de Hitler no seu livro ironicamente. Hitler recrutou todos os prejudicados nas crises da Alemanha na década de 20 e depois os traiu seguindo políticas favoráveis aos grandes negócios e à agricultura depois de janeiro de 1933. Goldenberg se apropria da primeira parte do livro para apoiar sua fantástica conclusão que Hitler sempre foi um homem de esquerda. Nossa senhora, tá perto. Johann Goldenberg, às vezes, parece decentemente razoável. A esquerda deseja o bem, ela não está nos levando para Auschwitz? Não é uma pergunta, tá? Ponto. A afiliação é intelectual, não é uma questão de identidade exata. O fascismo assume uma forma diferente em cada cenário nacional, muito verdadeiro, e toma uma forma mais suave. Nos Estados Unidos, então, ele deixa cair a máscara e segue vociferando nos títulos e subtítulos dos capítulos as partes que os leitores casuais vão lembrar. A esquerda é fascista e ponto. Por exemplo, o New Deal fascista de Franklin Roosevelt, a grande sociedade, a utopia fascista de LBJ, que é Lyndon Barry Johnson, é assim por diante. Enquanto Goldenberg é razoavelmente cuidadoso com nomes, datas e citações, seu julgamento mais gerais geralmente dão errado. Não é verdade que a extrema esquerda não teve quase nada a dizer sobre o fascismo italiano durante a maior parte de sua primeira década. A Terceira Internacional diagnosticou o fascismo imediatamente, desajeitadamente como agente do capitalismo. As eleições italianas de 24 não foram razoavelmente justas, pois, de acordo com a lei eleitoral acerbo, aprovada por insistência fascista, o partido líder receberia automaticamente 2/3 dos assentos parlamentares. Não é verdade que a Alemanha gastou relativamente pouco em armamento nos primeiros anos. Eles gastaram o quanto puderam sobre o Tratado de Versalhes e depois organizaram secretamente treinamento adicional e desenvolvimento de armas na União Soviética. Um ponto que deveria se adequar a Goldenberg muito bem. Hitler nunca fez campanha na caçamba de uma velha picape. Só não tô entendendo aqui, ó. Ah, tá. Goldenberg não nos diz muito sobre suas próprias crenças, exceto que ele ama
a América. Mas é claro que ele habita um mundo onde o único perigo sério para o bem-estar individual e nacional é o Estado. Nenhuma corporação desonesta, nenhum motorista bêbado, nenhuma fábrica poluente, nenhum lobby, nem financiando nos ameaça, apenas o Estado. Qualquer coisa que aumente o poder e o alcance do Estado é ruim, até mesmo o conservadorismo passivo de George W. Bush. Se você estiver preocupado procurando por tijolos para atacar democratas, reformadores, ambientalistas e outros benfeitores, você apreciará esse livro. Por isso que o cara ama o livro. Se você estiver procurando por alguns argumentos fundamentados sobre a política do nosso tempo, encontrará tanto a esquerda quanto o fascismo grosseiramente distorcidos neste tratado. A CCC é uma sigla para Civilian Conservation Corp, um programa governamental que esteve em vigor entre 33 e 42 nos Estados Unidos, voltado a homens desempregados e solteiros. Foi parte do New Deal, com o objetivo de oferecer empregos manuais de baixa qualificação relacionados à conservação e desenvolvimento de recursos naturais em áreas rurais de propriedade do governo federal e dos governos estaduais e locais. É isso aí. Muito bom, cara. Nossa, é um texto bem longo, né? Mas explica bem aí e tal o que é esse livro, né? Que o cara indicou pro Monarca. Meu Deus.